Todas as vezes que eu venho para trabalhar num jogo da Ponte, do Guarani, eu venho com as. Muitas vezes eu não estou tão otimista e hoje eu estava muito preocupado com o jogo, mas eu tinha certeza, pelo menos, que o Hélio dos Anjos ia dar uma sacudida no time e eu esperava que ele fizesse, como ele fez na primeira partida, boas escolhas. E não foi o que aconteceu. A gente tem sempre esperança renovada, quer que as coisas deem certo, torce para o futebol de Campinas, mas infelizmente hoje o treinador, para mim, teve uma decisão equivocada. No time titular, ele teve a oportunidade no intervalo do jogo de consertar e não fez isso. Então, na minha opinião, ele é o principal responsável por tudo que aconteceu. Evidentemente que eu não vou colocar o Dedé na cruz, enfim, ele não tem culpa. Se você, qualquer cidadão que vê o Dedé jogando sabe que ele não tá ainda em condição de jogar, nem física nem tecnicamente. Você percebe que ele se coloca mal, que ele chega atrasado. Ele com 30 minutos no primeiro tempo estava com a língua no pé. Ele uma hora caiu no chão, foi para tomar fôlego. Não é possível que o treinador não veja isso. Então a aposta na experiência no Dedé não deu certo, infelizmente. Isso é um castigo muito grande. Nem o treinador, nem ele merecem isso, mas aconteceu. Podia acontecer com qualquer um, não é? E ele teve a chance de consertar isso e a gente nunca sabe o que aconteceria. De repente ele poderia ter mudado tudo no intervalo e a Ponte poderia ter perdido como perdeu o jogo de hoje. Mas as escolhas que ele fez, né? Não contando com o Marcos Júnior, que apesar de se atrapalhar em algumas jogadas, nitidamente a Ponte, que não teve no primeiro tempo o meio campo, no segundo tempo, quando o Marcos Júnior entrou, a bola passou por ali. Você percebeu e percebia que, apesar da marcação, o Luca pegou mais da bola, mas pegou no quarto final do campo, não veio pegar aqui, ele veio depois, desesperado, buscar a bola aqui, como ele fez no primeiro tempo. Mas eu vi, por exemplo, o centroavante da Ponte, o Ribamar, pegar mais da bola, pelo menos receber aquela bola de costa, que não aconteceu em nenhum momento no primeiro tempo, não é? Então... e depois que a Ponte tomou o gol, Edu, ela trouxe uma parte emocional complicadora demais, que ela não estava a tempo, ela não estava tendo. O problema não era emocional, o problema é que a bola não passava do meio campo, as escolhas do treinador não foram as melhores, né? O Thiago no meio campo com o Matheus Anjos não vira. Eu sei e concordo também que as opções são muito pequenas no banco de reservas, o elenco é mal montado, mas dava para fazer um pouco melhor do que está sendo feito. Do outro lado, tinha o Água Santa com competência, venceu o jogo, a Ponte não teve volume para merecer um outro resultado, infelizmente, não é? E a Ponte perde uma partida muito perigosa. A Ponte, ela perdeu um jogo que pode significar o descenso dela. Porque as próximas partidas contra o Ituano e contra o Corinthians serão muito complicadas pela situação dos dois times, não é? O Corinthians está encaixotado numa série de clássicos, tem esse treinador que está chegando e precisando mostrar serviço, não é? E o Ituano que está brigando por classificação. Então, a gente fica muito preocupado com essa situação e preocupado ainda porque você percebe que trocou o treinador e não mudou nada, absolutamente nada. O que acontecia no tempo do Gilson Kleina está acontecendo agora. Por isso que todos nós, comentaristas, sempre dissemos, olha, a gente respeita a troca, essa coisa toda, mas o problema da Ponte é a montagem equivocada do elenco. Então, as escolhas foram erradas, a Ponte ela não soube enfrentar o Água Santa, as decisões tomadas no campo foram as mais equivocadas possíveis, ele teve a oportunidade no intervalo do jogo de fazer algo diferente, não fez a 16 do segundo tempo e não deu tempo. Eu lamento muito, mas a Ponte ela colocou, infelizmente, com essa derrota hoje, um pezinho na segunda divisão. Eu não queria falar isso, mas a derrota de hoje foi extremamente dura, Edu.